Swapped, ou Como Mágica, um filme lançado agora, no dia 1 de maio de 2026, na Netflix, e ultrapassou todos os marcos, e virou literalmente o filme mais assistido global da Netflix, ultrapassando até Guerreiros do K-Pop, que foi só um filme muito estourado. Eu tenho muito respeito pelo diretor Nathan Grino, que dirigiu essa obra de arte. Ele também antes já dirigiu Enrolados. Muito obrigado, Nathan Grino. Você tem o meu mais sincero respeito e obrigado. Esse longa foi produzido pela Skydance Studio e já chegou com tudo. Comigo, ele tem uma nota 10 bem fechada. Eu gostei demais desse filme. O longa carrega toda uma essência de nostalgia e da Disney clássica, estilo Rei Leão. Eu consegui perceber muito bem isso e eu achei isso incrível. Eles têm uma animação muito boa e uma história que é bem simples, mas ela é extremamente bem feita. Diferente de alguns dos filmes recentes da Disney, eles têm um vilão de verdade. Enquanto a Disney hoje em dia tem medo de fazer vilões de verdade, Swapped fez um vilão real. Um vilão que é mau, um vilão que é incrível e um vilão que é marcante. Além da animação, que em quesito técnico eu simplesmente amei. Dá pra ver muito bem os pelos dos personagens, algumas partes parecem uma pintura, além das espécies novas que eles inventaram pro filme, que eu amei. Além do filme inteiro ser muito fantasioso e praticamente estar sempre colorido. Sério, olha pra essa cena. Por algum motivo isso me lembra muito de Bambi, de Rei Leão e até de cenas de Como Treinar Seu Dragão, que é a minha animação favorita. Swapped realmente está impecável. E fique esperto, esse vídeo contém spoilers, e sem mais delongas, eu sou o Matheus, deixa o like, se inscreve, aperta o botão de hypar aí que aparece porque ajuda muito o vídeo, então vamos pro vídeo. O filme já se inicia mostrando uma ilha cheia de pássaros, e o Wally, o nosso protagonista, andando camuflado pelo chão, tentando achar alguma comida, mas ele é avistado e perseguido por um desses pássaros. E rapidamente acontece uma quebra de quarta parede, igual ao início do filme do Sonic, onde tem aquela introdução. Peraí, só um minutinho. Eu me chamo Wally. E acredite, esse não é o pior dia da minha vida. Onde o Wally começa a contar qual foi o pior dia da vida dele, que foi alguns anos atrás, quando ele era bem menor. Nessa cena, ele estava explorando a ilha onde eles moram e acabou saindo da ilha, nadando. E a animação dessa cena é muito linda. Logo o pai dele chega e leva ele de volta para casa, onde a avó dele finalmente decide contar uma história de um passado muito longínquo e distante. Há muito tempo atrás, os Pucos, a espécie do Wally, não viviam em uma ilha. Essa ilha nem existia. Todos os animais viviam juntos por causa dos Tizu, uma espécie enorme, muito enorme, que conseguia fazer brotos mágicos, que permitia que os animais trocassem de espécie. E esse moleque estranho aqui acha isso bem comum e entediante. Cadê o sangue e as tripas? E a parte nojenta? E se o lobo de fogo rasgasse os ouriços de pinha e devorasse as entranhas? Isso ia ser demais. Tá vendo? Esse é o seu filho. Mais tarde, estava tendo um festival de colheita que os Pucos fazem, e o Wally acaba saindo escondido porque ele viu um filhote de Java, esses pássaros aqui, voando ali perto, e descobrimos que os Pucos têm narizes muito bons, e eles literalmente conseguem ver os cheiros, e com isso ele acaba encontrando essa filhote de Java. Em uma cena muito fofinha e sem diálogos nenhum, ele ajuda ela a abrir as sementes que eles comem e ensina ela a comer também. Mas logo o pai do Wally aparece e puxa ele pra longe. E aquela pequena filhote de Java chama o resto dos Javans e ensina eles a comer também. E é aí que começa um caos. Ensinando os Javas a comerem, o Wally potencialmente acabou de condenar a espécie inteira dele. Wally, o que foi que você fez? Oh meu Deus, o que eu fiz? E logo esse flashback acaba e voltamos pro tempo atual, onde o Wally tá tentando achar qualquer comida. Ele acha uma única grande semente e volta pro esconderijo para falar com a família. E acaba escutando uma reunião entre os Pucos mais velhos, que os Javans estavam comendo tudo
e as reservas de emergência estavam quase vazias. Não eram o suficiente para o inverno, e se eles não acharem mais sementes, todos vão morrer de fome. O pai do Wally nessa hora estava tão decepcionado que ele nem queria olhar para ele. Olha a emoção nos olhos dos personagens. Esse detalhe na animação é muito bonito. E o Wally tenta usar os cacos de vidro para refletir luz nos olhos do Javan. E no início até que dá certo, mas um Java vê, fazendo ele acabar caindo em um buraco extremamente profundo no meio da ilha. E no fundo desse buraco ele acaba encontrando o corpo de um Tizu morto e um broto de luz, e acaba caindo em cima do broto e desmaiando. Ele só acorda à noite, quando os outros Pucos estão procurando ele. Opa, peraí, eu já vi esse cara aqui em algum lugar. Quando o Wally finalmente consegue sair do buraco, ele tinha se transformado em um Java, e todos os outros Pucos começam a atacar ele, e o Wally acaba caindo de um penhasco. Mas ele acorda em segurança no outro dia, fora da Ilha dos Pucos. 3 Javans fêmeas aparecem e falam que salvaram ele de se afogar. E logo se apresentam sendo Eve e suas 2 irmãs, Violet e Lily. Elas falam que precisam levar ele pra Pedra Java, a casa do Java, pra consertar a cabeça dele, porque o resgate dele foi um pouco intenso. Nessa parte eu confesso que eu ri muito, eu achei essa cena bem engraçada. E o Wally fica discutindo, falando que a Pedra Java não é a casa dele. E elas 3 ficam discutindo, colocando a culpa dele tá agindo assim na Eve, já que o resgate dela foi meio intenso. Mas logo aparece um lobo, e o Wally não sabe voar, então elas escondem ele. E o Wally percebe que depois de tocar no broto, ele consegue entender todas as espécies agora. E ele acaba vendo um peixe. E aqui percebemos 2 coisas. Bogo é um peixe muito burro, mas também é muito gentil. E mais uma vez, é sério, essa animação tá muito bonita. Eles conversam com o Bogo, que acaba falando que viu um broto mágico longe dali, depois do lago, atrás do bosque. Então o Wally vai correndo até lá, e a Eve acaba seguindo ele. E nessa parte, a Eve ainda acha que o Wally tava maluco e zonzo pelo resgate intenso. E ele também não ajuda muito, já que fica falando sozinho, até eles acharem o broto. E quando eles acham, o Wally vai pulando de pedra em pedra, por não saber voar ainda, e a Eve decide pegar o broto pra ele. E quando ela toca na parte brilhante do broto mágico, ela vira um pouco. Por favor, não, peraí. Aquela criatura estranha que você inventou, pra gente ir logo pra Pedra Java. Então, os 2 voltam correndo para falar com o Bugle, para saber se ele sabe onde tem outros brotos mágicos. E o Bugle fala que sabe onde tem outros, atrás da cachoeira grande, que fica depois dos penhascos. Mas tem um pequeno detalhe que ele ia dizer, mas os protagonistas não escutam e vão correndo atrás do broto. E mais uma vez, essa animação parece uma pintura. Vão assistir o mais rápido possível, vale a pena. Para com isso, você é uma criatura majestosa. Já eu, pelo contrário, sou baixinha, peluda e todos no vale querem me engolir viva. Não se ache tanto. Eu aposto que seu gosto é horrível. Mas logo, um lobo de árvore aparece e o casal é perseguido. E eles precisam correr para se salvar, porque o Wally ainda tem medo de voar. Eles acabam presos em uma caverna que serve como toca para as cobras raízes. Boa, onde são reveladas algumas coisas sobre o passado da Eve e sobre o Java. Os Javas não podem ficar sem comer por muito tempo. E sem os Jizu, os Javas todos estavam morrendo de fome, pouco a pouco. Muitos já tinham morrido, até os pais da Eve, e as suas irmãs já estavam há vários dias sem comer. Então a Eve conta como no passado ela estava voando por uma ilha e achou um Puco, sem nem saber como era o nome dele, e nem saber que eles se chamavam Puco. E esse pequeno Puco ensinou ela a como abrir as sementes, salvando toda a espécie dela e as irmãs dela. Irmãos, absoluto cinema. Isso é cinema. Sinceramente, eu esperava esse plot desde o início, porque tava um pouco óbvio que eles 2 eram os 2 que apareceram, mas ainda assim é muito top pensar que a decisão do Wally literalmente e potencialmente condenou a própria espécie.
mas salvou uma outra espécie inteira. A Ivy ainda fala que quer reencontrar esse pequeno Pucco algum dia, e o Wally não fala que era ele. E ela vai dormir, enquanto o Wally passa a noite catatônico depois de saber disso. Logo, eles vão atrás da cachoeira, mas descobrem que a cachoeira é a Toca dos Lobos. E esse era o detalhe que o Bogo iria contar, mas eles não esperaram. E o Bogo tinha nadado até ali para tentar ajudar eles, então ele ajuda. Você vai distrair os lobos. Eu vou ser o almoço deles. E com isso, eles conseguem entrar, mas eles discutem antes de pegar o broto, porque só tinha um. E o Wally confessa que ele era o Pucco que ensinou ela a abrir as sementes. E por causa dessa decisão, ele condenou a espécie dele. Que o inverno estava chegando e eles estão sem comida. E que tudo aquilo era culpa dele. E que todos os Puccos vão morrer de fome. Mas porque eles gritaram Bugle antes de tocar no broto. Então o Bugle fala que ainda tem um último lugar onde tem os brotos, no corpo do último dos 4 tesouros. O Bugle ajuda os dois a se entenderem de novo com um bom discurso no jutsu e eles voltam a ser amigos. E a cena é muito fofinha, bicho, parece o Maui. E juntos eles escalam a cachoeira, igual os salmões fazem. E quando eles finalmente chegam nos brotos, eles comemoram e cada um vira um animal. A Ivy volta a ser um Java, o Wally volta a ser um Pucco e o Bugle vira... Lobo de fogo. É, exatamente. Que plot twist. Meu filho é incrível. Bem, eu não esperava muito por esse plot. Você caiu mesmo nessa? Você pensou mesmo que aqueles lobinhos de árvore michurucas eram lobos de fogo? Olha a feição desse desgraçado mudando. Ele fala como os tesouros transformaram ele em peixe antes de morrerem, mas ele simplesmente esperou alguém ingênuo para o ajudar. E a Ivy decide tentar jogar os brotos de luz nele de novo, para tentar fazer ele voltar a ser um peixe. Mas ele impede ela e ataca ela, potencialmente matando ela e queima o resto dos brotos de luz. Então, o Wally lembra que ela tinha falado sobre a Pedra Javan ser um local seguro, onde os Javans podiam cuidar das feridas. Então ele monta um tipo de maca e coloca a Ivy em cima e leva ela para Pedra Java, escalando. E demora alguns dias. Essa cena de escalada é uma montagem muito boa. Quando ele finalmente consegue escalar, os Javans cuidam dos dois. Mas quando ele acorda, a Ivy tinha ido. Onde tá a Ivy? Ai, sinto muito, querido. Ela se foi. Ivy. Esse filme também é um pouco troll, porque nessa hora ele conseguiu me enganar. Eu realmente acreditei que essa personagem... Essa personagem aqui fala de uma forma tão dramática que a Ivy tinha ido, que deu a entender que ela tinha realmente morrido, mas ela só tinha ido pegar comida mesmo. E enquanto o Wally tá comendo, a Ivy mostra pra ele a Pedra Java e se desculpa pela dor que causou. E agradece por ele ter ajudado a salvar os Javans. E mostra que ele salvou todos os Javans que estavam ali. Mas logo vemos que o vale está sendo incendiado pelo lobo de fogo. Então todos vão ajudar a pelo menos resgatar as criaturas que estão presas no incêndio. E começam a levar todos para a Ilha dos Pucco. Os pais do Wally acabam ajudando também, mas o lobo de fogo se aproxima de longe. Então o Wally vai até o corpo do primeiro desumorto e implora para que ele dê pelo menos um último broto de luz. E o Wally se transforma em um Dzou e vai lutar contra o lobo de fogo para proteger todos. Mas quando eles vão transformar o lobo de fogo de volta em um Bugle, o lobo queima o broto no último segundo e ali a água era muito funda e os Dzou não podem nadar, eles acabam afundando. Então quando parecia que tudo ia acabar ruim e o Wally ia morrer, o Wally prende as patas do lobo com raízes e usa mais raízes ainda para quebrar a represa. Ele literalmente mata o vilão do filme. E infelizmente, ele acaba caindo também, sendo arrastado junto com a água e o Wally morre. Cara, que cena boa, que cena boa. Eu literalmente chorei nessa cena. Essa cena é muito boa e a dublagem dela é muito melhor que a original.
A sonografia da cena na hora, tudo fica em silêncio enquanto a música aumenta, enquanto o Wally lentamente cai no fundo e tudo que ele consegue fazer é olhar para a ilha, para que ele salvou e provavelmente para os pais dele. Que cena incrível! Depois dessa queda, a Ivy procura o corpo dele por vários dias, tentando achar algum sinal, mas ela não encontra absolutamente nada. Então se passam algumas semanas e observem o olhar do pai do Wally. Essa cena é muito forte. Todos os Jizu começam a voltar e junto com ele vemos que o Wally tá vivo. E eu acabei gostando de não terem matado ele. Eu gosto bastante do personagem e o filme acaba aí. Vamos lá. Por onde dá pra começar a elogiar? Como eu já falei praticamente o vídeo inteiro, a animação é absurda e facilmente é uma das melhores que eu já vi, e eu não tô exagerando. Tem diversas cenas do filme, parecem pinturas e são muito lindas. As cenas embaixo da água, as cenas da floresta, as cenas do incêndio, tá tudo muito bem animado. E as músicas estão muito boas. Elas conseguem passar Skydance. Também fez animação de alguns filmes, como Lucky e outros por aí. E deu pra ver que eles melhoraram muito no quesito técnico. E pelo que eu pesquisei, já tem outros filmes pra lançarem em parceria com a Netflix, como Reagan, o Projeto João e o Pé de Feijão, que não é o nome oficial, é só um temporário, e o Projeto de Don Hall, que também é ainda um nome temporário. E eu tô muito animado pra ver a trajetória desse estúdio, já que eles conseguiram fazer um filme que parece um filme da Disney Velho Testamento. Tem muita emoção, tem muito carinho, é uma história memorável e dá pra ver o cuidado que tiveram com esse filme. Dá pra ver os detalhes, tem um vilão incrível e aquela cena do final é muito boa, com o Wally literalmente se sacrificando. Dá pra ver o quanto esse personagem amadureceu ao longo do filme e o quanto a Ivy também amadureceu. A cena dele caindo é muito bem feita mesmo. A água é muito funda para os Jizu e o Lobo de Fogo ia matar ele, mas no final sinceramente eu tô muito satisfeito. Eu realmente gostei muito desse filme e eu espero que ele continue ficando muito famoso e que tenhamos uma sequência. Sério, esse filme realmente parece um clássico da Disney e merece muito a atenção de vocês. Eu recomendo muito que vocês assistam e tem até um Viltrumita no elenco. Eu espero uma sequência, porque vai que, né? O filme tá ficando famoso, então a chance de uma sequência não é tão baixa. E eu tô muito ansioso pra ver a trajetória do estúdio, porque esse hit aqui eu não vou esquecer fácil e ficou entre os meus favoritos. E além de outros pontos desse filme que vale muito a pena falar, é que o filme é muito mais lento e mais calmo. A geração TikTok de hoje em dia, alguns filmes são muito mais rápidos, são corridos e com inúmeros cortes o tempo inteiro e com as cores extremamente saturadas para prender a atenção. Mas esse filme ele não é assim, ele é bem mais calmo e principalmente no começo do filme ele tem cenas que não tem quase nenhuma fala e sendo assim ele conseguiu ser o top 1 da Netflix. Além do filme ele ter muito poucas piadas, não me entenda errado, o filme tem piadas e é bem engraçado, mas são muito poucas e estão em momentos muito exatos. Ele tem muito pouco. Bom, claramente você não explicou direito, porque se tivesse, eu teria entendido. Eu já achava que te odiava antes, mas agora... Você me ama? Não! Ai, não seja ridículo. Eu sou maravilhosa. Por que não me falou dessa coisa de voar antes? Eu falei sim, várias vezes. Bom, claramente não explicou direito, porque se tivesse explicado, eu teria entendido. Esse filme foi construído para pais e filhos. Ele carrega inúmeras mensagens sobre isso e provavelmente ele não vai ganhar o Oscar. Isso me deixa muito triste, mas ele realmente é um filme nota 10. Vão assistir, é muito bom e eu recomendo muito esse filme. E o que esse filme nos ensinou? Peixes não são amigos, eles são janta. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Os peixes Bubu falam? Falam? Onde? Mas que pergunta, claro que falam. Você não estava falando com ele agora? Tava, mas é que eu só não tinha juntado as peças até agora. Porque você não é muito Ai, esperto. por favor, eu sou brilhante.